Em 65 d.C., encerra a existência de um dos maiores intelectuais de sua época, que fez grandes contribuições filosóficas que ficaram marcadas na história da humanidade. A sua visão de mundo mudou as perspectivas de muitos acerca do que é a vida. Na nossa cultura, mostra que se você não for o mais inteligente, o mais próspero, ou o mais atraente e popular, você é colocado como um fracassado, por não possuir essas características tão banais. A real é que os nossos próprios pais, sob uma ótica de sucesso, nos aconselham a priorizarmos os estudos, a ter um bom emprego, a ganharmos muito dinheiro e, se der, aproveitar a vida quando se aposentar. Mas sabe de uma coisa? Eles não estão errados. Hoje em dia, se você não tiver certificações por uma área específica, já é difícil conseguir um emprego que pague bem. Mas não nos ensinaram a entender nós mesmos, a aproveitar o momento presente, sabe? Qual foi a última vez que você parou tudo o que estava fazendo e a sua mente ficou só no agora? Isso aconteceu comigo recentemente e foi uma das coisas mais importantes que eu já fiz. Muita gente fala que vive o agora, mas quando você olha de perto, elas estão ouvindo músicas ou podcasts enquanto limpam uma casa ou enquanto estão dirigindo. Essa busca por acabar com a sensação de entediado foi uma das piores coisas que aconteceu. Antigamente, todo mundo vivia conforme o dia. Hoje, temos muitas possibilidades para consumir conteúdos ou fazer coisas aleatórias para passar o tempo. Por isso se vê muitas pessoas ansiosas por não aproveitarem a presença do momento. Na maioria das vezes estão sofrendo uma angústia por causa do futuro ou atormentadas pelo passado. Não é à toa que o Brasil possui a população com maior prevalência de transtornos de ansiedades do mundo, segundo os próprios relatórios da Organização Mundial de Saúde. Essas e outras questões são explicadas nas escritas de Lúcio Zaneu Sêneca. Então hoje vamos entender melhor suas ideias. Sêneca nasceu por volta do ano 4 a.C., em Córdoba, na Espanha, atual Espanha, sendo de uma família rica e bastante influente. Ainda jovem, foi enviado para Roma por seu pai, com o objetivo de continuar a sua educação e desenvolver melhor sua carreira. Foi um filósofo e uma figura proeminente no período imperialista da antiga Roma, tornando-se, inclusive, o conselheiro pessoal do quinto imperador chamado Nero. Se destacou como advogado e orador, acumulando muita riqueza, mas como percebemos, também gostava de se envolver na política. Na maioria de suas obras surgem 3 principais ensinamentos sobre a vida. Primeiro, viver de acordo com a razão, sem necessariamente reprimir as emoções. Segundo, aceitar as circunstâncias que não podemos controlar. E terceiro, cultivar virtudes como coragem, sabedoria, justiça e moderação. Para Sêneca, a coragem não se limita apenas à bravura física, inclui ainda a coragem moral e a resistência diante das diversidades. Já a sabedoria envolve o desenvolvimento da razão e do entendimento, que se resume ao discernimento entre o que está sob o nosso controle e o que não está. Enquanto a justiça está relacionada ao tratamento equitativo de todas as pessoas, ele enfatiza a importância de agir de maneira ética e justa em todas as interações, reconhecendo a humanidade comum que compartilhamos. A moderação é vista como uma virtude que envolve o equilíbrio, ou seja, evitar os extremos, cultivar a autodisciplina e manter o autocontrole das emoções. Ele compreendeu o seu dever como serviço à humanidade e procurava aplicar sua filosofia na prática. Apesar de possuir riqueza, vivia de maneira modesta, consumia alimentos naturais e dormia sobre um colchão simples. Para Sêneca, não existia contradição entre sua filosofia e a prosperidade material. Afirmava que a sabedoria não impunha a obrigação da pobreza, contanto que a aquisição de sua riqueza fosse honesta. No entanto, enfatizava a capacidade de renunciar à riqueza a qualquer momento. Por isso, te convido a entender mais a fundo sobre uma das obras mais conhecidas de Sêneca, sobre a brevidade da vida. A brevidade, como Sêneca se referia, é uma expressão que geralmente refere-se que a vida é curta e passageira. Essa expressão está relacionada à percepção de que o tempo passa rapidamente e que a existência humana é efêmera. A princípio, quando lemos o título, pensamos em uma vida mais breve, mais curta, mas os escritos não se limitam a apenas um tempo, e sim no que fazemos com ele. A ideia é que, ao compreender a brevidade da vida, as pessoas podem ser incentivadas a viver de maneira mais consciente, apreciando o presente e buscando um propósito mais profundo. Afinal, você pode encerrar a vida aos 25 anos sendo extraordinária, ou aos 80 lamentando o que não viveu. Não podemos negar que vivemos em um mundo onde todos estão conectados. Quando acontece um desastre em outro país, em questão de minutos, praticamente todos os continentes estão sabendo o que ocorreu. Depois dos anos 2000, a vida cotidiana se resumiu às tecnologias, onde a fama e o dinheiro
podem surgir rapidamente, depois de um vídeo viralizar. E assim como a sua reputação pode ser arruinada com apenas um tweet. É verdade que a modernidade trouxe mais praticidade à sociedade, porém o excesso de conforto se tornou uma dependência virtual. Segundo o levantamento de uma revista, na qual reuniu 45 nações, o Brasil é o segundo país com maior tempo de tela, o que significa que 56% das horas acordadas são em frente às telas, que seriam aproximadamente 9 horas por dia utilizando as redes sociais, por exemplo. Não podemos ser hipócritas, de alguma maneira nos beneficiamos dessa tecnologia, porém esquecemos de aproveitar o tempo com nós mesmos. Uma das citações mais famosas de Sêneca que chama a atenção é a seguinte: não é que tenhamos pouco tempo, mas perdemos muito. A vida é longa o suficiente e foi nos dada com generosidade para a realização das maiores coisas, se toda ela é bem empregada. Essa citação destaca a importância de não apenas considerarmos a quantidade de tempo que temos, mas também como utilizamos esse tempo. Sêneca enfatiza que a vida oferece oportunidades significativas, se soubermos aproveitá-las de maneira mais sábia. Atualmente as pessoas se queixam de tudo e de todos. Sua atenção está sempre voltada para coisas que realmente não importam, ou que não agregam algum valor positivo em sua vida, como fofocas. O mundo está cada vez mais caótico, sempre rodeado de notícias que só têm a intenção de ser sensacionalista e não informativa. Por isso vivemos numa realidade cheia de ruídos, que temos de cuidar para absorver aquilo que realmente importa. Somos constantemente influenciados pelo consumismo streaming, que sempre busca novidades para atrair mais atenção do público. Como vimos, as pessoas ficam mais tempo no mundo virtual e esquecem das conexões reais, o que vai contra o princípio das ferramentas, que deveriam unir as pessoas, mas tem gerado um efeito contrário. Sêneca argumenta que muitas pessoas desperdiçam suas vidas em atividades fúteis e preocupações triviais. Ele destaca a importância de valorizarmos o tempo, colocando como um recurso mais precioso e limitado. Aliás, o tempo é recuperável, está presente e é viver agora. Você só pode alterar o que faz neste momento, que inclusive é o que te levará a consequências futuras. Provavelmente você está se perguntando, mas o que seria uma vida bem vivida? A vida é construída por experiências adquiridas ao longo do tempo, como laços de afeto, lugares que você frequentou. Porém, o estudo contínuo para entender a si mesmo é o mais importante, porque através desse entendimento é o que te guiará ao caminho que você deseja seguir. Não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas aquilo que estamos fazendo neste momento. Por exemplo, se você quer evitar uma doença grave no futuro, deveria ter hábitos mais saudáveis. Mas mesmo assim, se vier uma enfermidade na qual não possa evitá-la, simplesmente temos que compreender a natureza humana e conviver com ela. Aqui entra algo muito importante, a consciência do fim, que é crucial para a compreensão mais profunda da vida, na qual entendemos a sua finitude e podemos ter uma visão mais clara sobre a relevância de cada momento e tomar decisões mais alinhadas com os nossos valores. A morte acaba se tornando um nivelador, que coloca todas as pessoas em pé de igualdade, dependente do status social, riqueza ou poder. Sêneca reconhece a imperfeição humana, mas cita que a virtude está na constante busca pela melhoria. Ele argumenta que é normal cometermos erros, mas o importante é tirar lições com eles. Tá, mas o que seria uma vida virtuosa que o Sêneca tanto fala? Uma vida virtuosa não é apenas aquela que evita o mal, mas que busca ativamente o bem comum e contribui para o benefício dos outros. O desejo excessivo por prazeres materiais e apegos mundanos não te levam a uma vida virtuosa. A verdadeira sabedoria envolve desapegar-se das paixões superficiais e focar em valores mais elevados. Nos últimos tempos foi muito falado sobre a procrastinação e como ela é inerente ao ser humano. Praticamente nascemos com ela. É como se fosse uma ilusão de tempo infinito e que esse hábito de adiar pode se tornar um ciclo vicioso. Ela faz com que adiemos sistematicamente tarefas ou decisões, muitas vezes levando à realização de atividades menos importantes em vez daquelas que têm maior prioridade. E o motivo para tal inação pode ser o medo do fracasso, o perfeccionismo, a falta de motivação ou a ilusão do tempo ilimitado. Sêneca defende a prática regular do que ele chama de exame de consciência, ou seja, ele incentiva as pessoas a refletirem sobre suas ações, motivações e valores, buscando um entendimento mais profundo de si mesmo. A autoconsciência requer um questionamento constante sobre quem somos e como estamos vivendo. Seria um momento essencial para identificar tanto as fraquezas quanto as virtudes. Em vários momentos, o autor cita a palavra ócio, que pode confundir muitas das pessoas quando vão pesquisar no Google, que traz a seguinte explicação. Ócio seria algo relacionado à falta de ocupação, inação, cessão do trabalho, folga, repouso ou quietação. Algumas pessoas veem o ócio como uma oportunidade para realizar atividades recreativas, como esportes, festas ou viagens. Outras preferem simplesmente descansar,
aproveitando o tempo sem compromissos ou tarefas. Em suas obras, especialmente em Da Brevidade da Vida, Sêneca não abordou o ócio como um simples descanso ou entretenimento passivo, mas sim como um tempo valioso que poderia ser utilizado de maneira significativa para o desenvolvimento pessoal e moral. Esse descanso era, na verdade, para nutrir a alma, e não para alimentar o corpo com prazeres do mundo. Infelizmente, no ano 41 d.C., Sêneca foi exilado por intrigas mal esclarecidas. Porém, durante o período de exílio, ele dedicou uma parte do seu tempo à filosofia, escrevendo talvez alguma das obras mais importantes que já produziu, como por exemplo as Cartas de Lúcio. Sêneca retornou a Roma no ano seguinte, como conselheiro de Cláudio, o então imperador romano, e mais tarde tornou-se tutor de seu filho Nero. Mas durante o reinado de Nero, com o tempo ele se distanciou de Sêneca, por discordar de algumas de suas ideias e por influência de outros. Logo depois, o seu governo estava prestes a sofrer retaliações de seus opositores. Então ele acusou Sêneca de articular essa conspiração, mesmo que não houvesse evidências concretas. Diante da perspectiva de uma morte inevitável e provavelmente brutal, Sêneca escolheu acabar com a sua própria existência, mas deixou reflexões profundas sobre a vida, que ajudam a entender esse mundo que estamos. É provável que alguns ainda não encontraram o sentido da existência. Só seguem o curso da vida como todo mundo, apenas elegendo títulos e nomeações. A maioria dos ensinamentos de Sêneca fazem sentido para a atualidade. Talvez para alguns, esses pensamentos eram o que faltava para mudar sua visão do que é prioridade.